Hoje vamos falar sobre algo que tocou profundamente os corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. Uma revelação recente do Vaticano que nos faz refletir sobre o significado da fé, da humildade e do amor ao próximo. Você já se perguntou quais seriam as últimas palavras de alguém que dedicou sua vida inteira à fé e à missão de guiar os fiéis pelos caminhos de Deus? Pois bem, o Vaticano acaba de revelar que as últimas palavras do Papa Francisco foram direcionadas a um simples enfermeiro, em um momento de pura verdade e conexão humana. Fique conosco até o final, para entender o profundo significado desta revelação e como ela pode transformar sua própria visão sobre a fé e o propósito da vida. O que ele disse naquele momento crucial mudou completamente a forma como muitos no Vaticano passaram a entender a verdadeira missão do Papa no mundo moderno. Antes de continuarmos com essa história emocionante, é importante lembrar que o Papa Francisco sempre foi conhecido por sua simplicidade e proximidade com as pessoas comuns. Desde o início de seu papado, ele quebrou vários protocolos tradicionais para estar mais perto do povo. Ele escolheu não morar no luxuoso apartamento papal, preferindo um quarto simples na Casa Santa Marta. Foi visto lavando os pés de prisioneiros, abraçando pessoas com doenças e deformidades e sempre defendendo os mais pobres e marginalizados. Sua humildade e compaixão conquistaram o mundo, mesmo aqueles que não compartilhavam de sua fé católica. Era um homem de gestos simples, mas profundamente significativos, que lembravam constantemente os valores fundamentais do cristianismo: amor ao próximo, misericórdia e serviço. Os últimos dias do Papa Francisco foram marcados por uma serenidade impressionante, relatam fontes próximas do Vaticano. Mesmo enfrentando a fragilidade física, sua mente permanecia clara e seu espírito inabalável. Os médicos e enfermeiros que o acompanhavam ficavam admirados com sua força interior e seu constante bom humor, apesar das dificuldades. Entre esses profissionais de saúde, havia um enfermeiro em particular que estabeleceu uma conexão especial com o Santo Padre. Este homem, cujo nome foi mantido em privacidade pelo Vaticano por respeito à sua discrição, dedicava-se com extremo cuidado e atenção aos cuidados diários do Papa. Era ele quem muitas vezes sentava-se ao lado da cama papal nas longas noites de vigília, oferecendo não apenas cuidados médicos, mas também uma presença amiga e reconfortante. Este enfermeiro, segundo relatos, vinha de origens humildes. Filho de imigrantes, cresceu enfrentando dificuldades econômicas e preconceitos. Escolheu a profissão de enfermagem por vocação genuína para o cuidado com o próximo, trabalhando por anos em hospitais de áreas carentes antes de ser chamado para servir no Vaticano. Sua história de vida, marcada por superações e dedicação aos outros, parece ter tocado profundamente o Papa Francisco, que sempre valorizou as narrativas dos trabalhadores comuns e daqueles que servem silenciosamente. O Santo Padre, frequentemente, perguntava sobre a família do enfermeiro, interessando-se verdadeiramente por sua vida e desafios. Uma relação de confiança e respeito mútuo foi se construindo ao longo dos meses de cuidado. O que muitos não sabiam e que agora o Vaticano revela com a devida aprovação da família do Papa é que Francisco mantinha longas conversas com este enfermeiro durante as madrugadas, quando a dor o impedia de dormir. Nestas conversas, o pontífice não falava como o líder da Igreja Católica, mas como Jorge Mário Bergoglio, um homem de fé refletindo sobre sua jornada terrena. O enfermeiro relatou posteriormente que estas conversas eram profundamente filosóficas e espirituais, tocando temas como o sofrimento humano, o significado da vida e a importância do serviço aos outros.
O Papa compartilhava histórias de sua juventude na Argentina, suas dúvidas e lutas interiores, suas alegrias e decepções ao longo do caminho. Foi numa dessas noites, quando seu estado de saúde começou a deteriorar-se mais rapidamente, que aconteceu o momento que agora emociona o mundo. O enfermeiro estava ajustando os equipamentos médicos quando notou que o Papa Francisco o observava com um olhar especialmente sereno e profundo. O Santo Padre pediu com voz fraca que o profissional se aproximasse e segurasse sua mão. O que ele disse em voz baixa naquele momento mudou completamente a maneira como o Vaticano vê a missão do Papa e a essência do serviço cristão no mundo contemporâneo. Palavras simples, vindas do coração de um homem que sabia que seu tempo terreno estava chegando ao fim, mas cujo espírito permanecia completamente devotado à sua missão. O enfermeiro, inicialmente, guardou essas palavras para si, respeitando a intimidade daquele momento sagrado. Apenas após insistência de cardeais próximos, que perceberam a profunda transformação em seu semblante após aquela noite, ele concordou em compartilhar o que havia acontecido. Ainda assim, fez questão de que seu nome não fosse divulgado, pois acreditava que não era ele o importante naquela história, mas sim a mensagem que o Papa quis transmitir em seus momentos finais. Uma atitude que, curiosamente, espelhava a própria humildade que marcou o pontificado de Francisco. O cardeal secretário de Estado, após ouvir o relato do enfermeiro, reuniu-se imediatamente com outros líderes da Igreja para discutir como aquelas palavras poderiam ser compartilhadas com o mundo de maneira respeitosa e significativa. A princípio, houve um intenso debate dentro do Vaticano sobre se estas palavras deveriam ser tornadas públicas. Alguns cardeais mais tradicionais argumentavam que os momentos finais do Papa deveriam permanecer privados, como parte do mistério sagrado da passagem. Outros, no entanto, sentiam que as palavras de Francisco continham uma mensagem essencial para toda a humanidade, especialmente em tempos de divisão e conflito. O consenso só foi alcançado quando se percebeu que as últimas palavras do Papa estavam em perfeita harmonia com tudo o que ele havia ensinado ao longo de sua vida. A importância da misericórdia, do serviço humilde e do reconhecimento da dignidade em cada pessoa humana. Antes de revelarmos estas palavras tão especiais, é importante entender o contexto em que elas foram ditas. O Papa Francisco sempre demonstrou um profundo respeito por todas as profissões que envolvem o cuidado com o próximo. Em diversos discursos ao longo de seu pontificado, ele elogiou enfermeiros, médicos, cuidadores e todos aqueles que dedicam suas vidas a aliviar o sofrimento alheio. Em uma ocasião memorável, durante a pandemia de Covid-19, ele descreveu os profissionais de saúde como santos da porta ao lado e verdadeiros heróis silenciosos. Para Francisco, o ato de cuidar do próximo em sua vulnerabilidade era uma das mais autênticas expressões do amor cristão. Não é surpreendente, portanto, que suas últimas palavras tenham sido dirigidas a alguém que representava esse ideal de serviço. O momento em que o Papa Francisco chamou o enfermeiro para perto foi descrito por testemunhas como tendo uma qualidade quase sobrenatural. Apesar da fraqueza física, seus olhos ganharam um brilho especial e sua voz, embora baixa, transmitia uma clareza e certeza impressionantes. O quarto estava silencioso, apenas com o som suave dos equipamentos médicos ao fundo. A luz noturna, suave e difusa, criava uma atmosfera de serenidade e intimidade. Foi neste cenário que o Santo Padre, segurando a mão do enfermeiro, pronunciou as palavras que agora o Vaticano compartilha com o mundo como seu último e talvez mais importante ensinamento. Com um leve aperto na mão do enfermeiro, o Papa Francisco
Olhou diretamente em seus olhos e disse: Meu filho, você me ensinou mais sobre Cristo com suas mãos, que cuidam do que eu com todas as minhas homilias. Lembre sempre, o poder não está no trono, mas na toalha que lava os pés dos cansados. A igreja não vive nos palácios, mas nas enfermarias, nas ruas e onde houver dor. Diga a todos que o verdadeiro milagre é o amor que serve sem esperar. Reconhecimento. O enfermeiro emocionado apenas assentiu, incapaz de encontrar palavras para responder. O Papa continuou, com voz cada vez mais fraca, mas determinada. Não tenha medo da fragilidade humana. Foi nas minhas maiores fraquezas que encontrei a verdadeira força de Deus. Você que me viu tão vulnerável entende isso melhor que muitos teólogos. Estas palavras, em sua simplicidade e profundidade, resumem perfeitamente a essência do pensamento e da missão que Francisco procurou viver e transmitir durante todo o seu pontificado. Elas nos falam sobre a inversão de valores que está no coração do cristianismo, o poder que se manifesta no serviço, a força que se revela na vulnerabilidade, o divino que se encontra no mais humano e cotidiano. São palavras que desafiam tanto a igreja institucional quanto cada cristão individualmente a redescobrir o núcleo revolucionário da mensagem de Jesus, tão frequentemente obscurecida por rituais, estruturas e tradições que, embora importantes, podem perder seu significado se desconectadas deste espírito de serviço humilde. O enfermeiro relatou que, após pronunciar estas palavras, o Papa Francisco fechou os olhos por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a paz de ter transmitido algo tão importante. Quando os abriu novamente, pediu algo que surpreendeu a todos os presentes. Ele solicitou que o enfermeiro lhe contasse uma história simples, uma memória de sua própria vida, onde ele havia experimentado a presença de Deus. Não queria ouvir sobre grandes milagres ou visões extraordinárias, mas sobre os pequenos momentos de graça que permeiam a vida cotidiana. O enfermeiro, após um momento de reflexão, compartilhou uma memória de sua infância, quando sua família passava por grandes dificuldades financeiras, e um vizinho, sem nenhum alarde, começou a deixar sacolas de alimentos em sua porta, nunca revelando sua identidade. O rosto do Papa iluminou-se com um sorriso ao ouvir esta história simples. Vê, disse ele, é aí que Deus mais se revela. No pão compartilhado sem buscar crédito, no cuidado oferecido sem condições, no amor que não exige reconhecimento. Esta é a igreja que sonhei liderar, uma igreja que não se esconde atrás de dogmas e protocolos, mas que vive o evangelho nas ruas, nas casas, nos hospitais, onde as pessoas sofrem e também onde celebram. O enfermeiro percebeu que, naquele momento, não estava apenas ouvindo as reflexões finais de um líder religioso, mas participando de uma espécie de sacramento, um momento de verdade absoluta onde as máscaras sociais e institucionais caem e resta apenas a essência humana e espiritual. O cardeal secretário, ao revelar estas palavras ao mundo, explicou que elas representam não apenas o testamento espiritual do Papa Francisco, mas também um chamado urgente para uma renovação da Igreja e da sociedade. O Santo Padre, em seus momentos finais, não estava preocupado com grandes questões teológicas ou políticas eclesiásticas, disse o cardeal. Sua preocupação era com a essência do cristianismo, o serviço humilde, o acolhimento dos vulneráveis, o reconhecimento da dignidade inerente a cada ser humano, independentemente de sua condição social, nacionalidade ou até mesmo fé. Esta mensagem transcende as fronteiras da Igreja Católica e fala a todas as pessoas de boa vontade. A revelação dessas últimas palavras gerou uma onda de comoção e reflexão em todo o mundo. Líderes religiosos de diversas denominações
expressaram como foram tocados pela simplicidade e profundidade da mensagem. O Papa Francisco, em suas últimas palavras, nos lembra que a essência de todas as religiões verdadeiras é o amor que se expressa no serviço ao próximo, comentou um importante líder protestante. Estas palavras são um chamado para que todos nós, independentemente de nossas diferenças teológicas, nos unamos na missão comum de construir um mundo mais justo e compassivo. Da mesma forma, líderes de outras religiões destacaram como a mensagem final do pontífice ressoa com os ensinamentos fundamentais de suas próprias tradições, mostrando que, em um nível profundo, há mais que nos une do que nos separa. Nas redes sociais, histórias de enfermeiros e outros profissionais de saúde começaram a ser compartilhadas massivamente, com muitos relatando como se sentiram validados e reconhecidos pelas palavras do Papa. Durante anos me perguntei se meu trabalho diário, limpando feridas e oferecendo conforto a estranhos, tinha algum valor espiritual real, escreveu uma enfermeira em um depoimento que viralizou. As palavras do Papa Francisco me fizeram perceber que este cuidado cotidiano é de fato uma forma profunda de oração e serviço divino. Outros compartilharam como estas palavras os ajudaram a encontrar sentido em profissões muitas vezes desgastantes e pouco valorizadas pela sociedade. Teólogos e estudiosos religiosos também começaram a analisar as implicações mais amplas das últimas palavras do Papa. Muitos destacam como elas se conectam a uma longa tradição dentro do cristianismo, que remonta ao próprio Jesus, lavando os pés de seus discípulos, mas que frequentemente foi obscurecida por estruturas hierárquicas e institucionais. O que vemos nas palavras finais do Papa Francisco é um retorno radical às raízes do cristianismo, explicou uma renomada teóloga. Ele nos lembra que a autoridade autêntica na tradição cristã sempre foi baseada no serviço, não no poder, na vulnerabilidade compartilhada, não na superioridade moral ou institucional. Esta é uma mensagem revolucionária, que tem o potencial de transformar não apenas a Igreja, mas também nossa compreensão das relações humanas e sociais. O impacto destas palavras vai muito além dos círculos religiosos. Analistas políticos e sociais apontam como elas oferecem um contraponto poderoso às tendências contemporâneas de polarização, individualismo e busca por poder a qualquer custo. Em um mundo onde líderes frequentemente se definem pela força, dominação e infalibilidade, o Papa Francisco, em seus momentos finais, nos oferece uma visão radicalmente diferente de liderança, comentou um conhecido sociólogo. Uma liderança que reconhece a própria vulnerabilidade, que aprende com os mais simples, que encontra sua legitimidade não na imposição, mas no serviço genuíno. Esta é uma mensagem que transcende religiões e ideologias políticas, falando diretamente ao coração de nossa humanidade compartilhada. Dentro do Vaticano, as últimas palavras do Papa já começaram a gerar mudanças concretas. O novo pontífice anunciou a criação de uma comissão especial para estudar como a Igreja pode se tornar mais próxima daqueles que servem diretamente os vulneráveis. Enfermeiros, assistentes sociais, educadores em áreas carentes, voluntários, em zonas de conflito e desastres. Queremos ouvir essas vozes que normalmente não têm espaço nas grandes discussões eclesiásticas, declarou o novo Papa. Se queremos ser fiéis ao legado de Francisco e, mais importante, ao próprio Cristo, precisamos aprender com aqueles que, como o enfermeiro que recebeu suas últimas palavras, vivem diariamente o evangelho do serviço e da compaixão. O próprio enfermeiro, mantendo seu anonimato, concedeu apenas uma breve entrevista após a revelação das palavras do Papa.
Não me sinto especial por ter sido eu a receber estas palavras, disse ele com humildade. O Papa Francisco poderia ter dito o mesmo a qualquer pessoa que estivesse ali naquele momento. O importante não é quem ouviu, mas o que foi dito e como estas palavras podem transformar nossa maneira de ver o mundo e de tratar uns aos outros. Se há algo que aprendi, cuidando de pessoas em seus momentos mais vulneráveis, é que, no final, tudo se resume a amor e presença. O resto é detalhe. Esta atitude do enfermeiro recusando qualquer protagonismo ou benefício pessoal da situação apenas reforça a autenticidade e o poder da mensagem final do Papa. Ele se torna, em certo sentido, um símbolo de todos aqueles que servem silenciosamente, sem buscar reconhecimento ou recompensa, encarnando em suas vidas cotidianas o ideal que Francisco tentou promover durante todo o seu pontificado. O fato de seu nome permanecer desconhecido não diminui, mas aumenta o impacto de seu testemunho, lembrando-nos que a verdadeira grandeza está frequentemente escondida nos gestos mais simples e nas pessoas mais comuns. O Vaticano também revelou que nas horas seguintes a essa conversa com o enfermeiro, o Papa Francisco solicitou papel e caneta. Com mão trêmula, escreveu uma pequena nota que pediu que fosse guardada e revelada apenas após sua partida. Nesta nota, encontrada posteriormente em seu breviário pessoal, ele escreveu: "No final, seremos julgados pelo amor, não pelo amor que proclamamos, mas pelo amor que praticamos, não pelos títulos que ostentamos, mas pelas feridas que cuidamos. Não pelas tradições que preservamos, mas pelos corações que tocamos. Senhor, perdoa minhas falhas e recebe meu desejo sincero de ter sido um servo útil em tua vinha." Esta nota, escrita em letra irregular devido à sua condição física, mas com clareza de pensamento impressionante, complementa e amplifica o significado de suas palavras ao enfermeiro. A resposta a esta pergunta não depende primariamente do Vaticano ou de qualquer instituição religiosa formal, mas de cada pessoa que foi tocada por esta mensagem. Depende de nossa disposição não apenas para admirar e celebrar estas palavras, mas para permitir que elas questionem profundamente nossos valores, prioridades e escolhas diárias. Depende de nossa coragem para reexaminar instituições e estruturas sociais à luz desta visão de poder como serviço e grandeza como humildade. Depende, em última análise, de nossa capacidade de redescobrir em nossas próprias vidas e contextos a verdade paradoxal que o Papa Francisco articulou em seus momentos finais, que é precisamente no ato de servir sem buscar reconhecimento, de amar sem calcular retorno, de cuidar dos mais vulneráveis sem esperar recompensa, que encontramos o significado mais profundo de nossa humanidade. Talvez o legado mais duradouro das últimas palavras do Papa Francisco seja o desafio que elas apresentam não apenas para a Igreja Católica ou para os cristãos em geral, mas para todos os sistemas de poder e autoridade em nossa sociedade. Em um mundo onde liderança é frequentemente associada à dominação, onde sucesso é medido por acumulação e onde valor humano é determinado por produtividade e status, estas palavras simples de um homem em seu leito de morte ressoam como um chamado revolucionário para uma visão completamente diferente de sociedade e de relacionamentos humanos. Uma visão onde o poder autêntico se manifesta no serviço, onde a verdadeira autoridade nasce da integridade moral e do amor compassivo, e onde a dignidade humana é reconhecida não como algo a ser conquistado através de realizações ou posses, mas como um valor inerente que, perto do enfermeiro que recebeu as últimas palavras do Papa Francisco, continua sua vida e trabalho longe dos holofotes da mídia. Quando raramente fala sobre aquele momento extraordinário,
Ele enfatiza que se sente apenas como um mensageiro temporário de uma verdade que não pertence a ele, mas a todos. Não sou especial, insiste ele. Qualquer pessoa poderia ter estado lá naquele momento. E a verdade que o Papa Francisco compartilhou comigo não é nova ou revolucionária. É a mesma verdade que Jesus ensinou há 2000 anos, a mesma verdade que saints e mystics têm vivido ao longo dos séculos, a mesma verdade que inúmeras pessoas comuns descobrem silenciosamente em suas vidas cotidianas de serviço e amor. Meu único papel foi ouvir e depois compartilhar. E agora cabe a cada um de nós viver esta mensagem à nossa própria maneira. Esta humildade do enfermeiro, sua recusa em se colocar no centro da história, é talvez a confirmação mais eloquente da autenticidade da mensagem que ele recebeu. Pois se as últimas palavras do Papa Francisco celebram o serviço humilde que não busca reconhecimento, o próprio mensageiro exemplifica perfeitamente este ideal. Ele não se tornou uma celebridade espiritual, não escreveu livros de autoajuda, não criou um movimento com seu nome. Em vez disso, voltou ao trabalho cotidiano de cuidar dos doentes e vulneráveis, encontrando santidade não na fama ou aclamação, mas nos gestos simples e consistentes de atenção ao sofrimento alheio. À medida que o tempo passa e a comoção inicial sobre as últimas palavras do Papa Francisco começa a se assentar, surge uma pergunta crucial. Esta mensagem permanecerá como uma inspiração momentânea ou conseguirá realmente transformar corações e instituições de maneira duradoura? A história da humanidade está repleta de verdades profundas que inicialmente provocam admiração e entusiasmo, apenas para serem gradualmente domesticadas, institucionalizadas e esvaziadas de seu poder transformador original. Será que as palavras de Francisco sobre o poder da toalha versus o trono, sobre a igreja que vive nas enfermarias e nas ruas, sobre o milagre do amor que serve sem esperar reconhecimento, será que estas verdades conseguirão manter sua força revolucionária ou acabarão sendo reduzidas a citações inspiradoras sem impacto real em nossas vidas e estruturas sociais? Mesmo em ambientes seculares e corporativos, as últimas palavras do Papa Francisco encontraram ressonância surpreendente. Empresas progressistas começaram a repensar seus modelos de liderança, questionando hierarquias rígidas e explorando formas de valorizar não apenas resultados mensuráveis, mas também qualidades como empatia, cuidado e atenção ao bem-estar coletivo. O que me impressionou nas palavras do Papa foi como elas desafiam nossa compreensão convencional de poder e sucesso, comentou o CEO de uma importante empresa de tecnologia. Elas me fizeram repensar completamente meu estilo de liderança e os valores que queremos promover em nossa cultura organizacional. Estamos agora explorando como podemos criar estruturas que reconheçam e valorizem não apenas o desempenho individual, mas também a capacidade de servir, colaborar e cuidar dos outros. Universidades e centros de pesquisa também começaram a explorar as implicações éticas e filosóficas das últimas palavras do Papa Francisco. Simpósios interdisciplinares, reunindo filósofos, teólogos, sociólogos, psicólogos e profissionais de saúde, têm discutido temas como a ética do cuidado, as dimensões políticas da vulnerabilidade e a possibilidade de uma visão de sociedade baseada não na competição implacável, mas na interdependência reconhecida e valorizada. O que torna a mensagem final do Papa tão poderosa é como ela desafia simultaneamente nossas suposições pessoais, institucionais e sociais, observou uma filósofa participante de um destes simpósios. Ela nos convida a imaginar e construir um mundo onde o cuidado mútuo não seja uma exceção heróica, mas o fundamento normal de nossas relações e instituições.
O impacto das últimas palavras do Papa Francisco talvez seja mais visível e comovente nos inúmeros testemunhos de pessoas comuns que, inspiradas por sua mensagem, decidiram fazer mudanças significativas em suas vidas. Um executivo de alto escalão que abandonou uma carreira lucrativa para trabalhar com refugiados. Uma adolescente que iniciou um programa de visitas a idosos solitários em sua comunidade. Um grupo de estudantes universitários que criou uma rede de apoio para colegas enfrentando desafios de saúde mental. Um casal aposentado que transformou parte de sua casa em um espaço de acolhimento para mães solteiras em dificuldades. Estas histórias, multiplicadas por milhares em todo o mundo, mostram como palavras pronunciadas com autenticidade e amor podem catalisar transformações concretas e duradouras. Profissionais de enfermagem experientes, por sua vez, relatam um renovado sentido de propósito e dignidade em seu trabalho. Há anos venho lutando contra o burnout e o sentimento de desvalorização, confessou uma enfermeira com 2 décadas de experiência. As últimas palavras do Papa Francisco foram como um bálsamo para minha alma exausta. Elas me lembraram por que escolhi este caminho em primeiro lugar e me ajudaram a redescobrir a beleza e o significado que existe mesmo nas tarefas mais mundanas e desafiadoras do cuidado diário. Esta renovação vocacional entre profissionais veteranos é particularmente importante em um momento em que sistemas de saúde ao redor do mundo enfrentam graves crises de pessoal, com muitos abandonando a profissão devido ao esgotamento físico e emocional. Líderes religiosos de diversas tradições têm refletido sobre como as últimas palavras do Papa Francisco ecoam verdades fundamentais de suas próprias fés. Um rabino proeminente observou como elas ressoam com o conceito judaico de Tikkun Olam, reparação do mundo, através de atos cotidianos de justiça e compaixão. Um líder budista destacou sua semelhança com ensinamentos sobre a interdependência de todos os seres e a importância da compaixão ativa. Um imã sublinhou como elas refletem a ênfase islâmica na misericórdia e no serviço à comunidade. Estas reflexões interreligiosas demonstram como a mensagem final do Papa, em sua simplicidade e profundidade, consegue tocar algo universal na experiência humana, transcendendo fronteiras confessionais e culturais. Artistas também têm encontrado inspiração nas últimas palavras do Papa Francisco, criando obras que exploram os temas do serviço humilde, da vulnerabilidade compartilhada e da dignidade encontrada nos gestos cotidianos de cuidado. Um renomado pintor criou uma série de retratos de profissionais de saúde em momentos de conexão genuína com seus pacientes, capturando a qualidade quase sacramental desses encontros. Um compositor escreveu uma peça musical intitulada A Toalha e o Trono, alternando passagens que evocam grandeza e poder, com momentos de intimidade e ternura, ilustrando sonoramente a inversão de valores expressa nas palavras finais do pontífice. Um premiado cineasta iniciou a produção de um documentário que segue o dia a dia de enfermeiros em diferentes contextos culturais e socioeconômicos, mostrando como, apesar das enormes diferenças de recursos e condições, o mesmo espírito de serviço e dignidade humana pode ser encontrado em cada um destes contextos. Esta resposta espontânea, tão semelhante em espírito às últimas palavras do Papa Francisco ao enfermeiro, capturou a imaginação do público global. A imagem do profissional de saúde exausto carregando a criança resgatada, junto com suas palavras despretensiosas, mas profundamente significativas, tornou-se um símbolo viral do tipo de serviço humilde que o pontífice havia celebrado em seus momentos finais. Hashtags relacionando o incidente às últimas palavras do Papa
se multiplicaram nas redes sociais e inúmeras pessoas relataram sentir-se inspiradas a buscar maneiras de servir em suas próprias comunidades, seja através de voluntariado formal ou de gestos cotidianos de cuidado e atenção aos mais vulneráveis. O próprio enfermeiro que recebeu as últimas palavras do Papa Francisco ao assistir a esta cobertura midiática enviou uma mensagem anônima ao colega no campo de desastre. Seu serviço silencioso fala mais alto que qualquer sermão. Você encarna exatamente o que o Papa Francisco queria dizer. Continue sendo essas mãos que curam, esses braços que carregam, esse coração que não calcula o custo do amor. Esta conexão entre dois enfermeiros desconhecidos, unidos pelo espírito de serviço e pela inspiração das últimas palavras do pontífice, simboliza perfeitamente como uma mensagem autêntica pode se multiplicar e frutificar de maneiras imprevisíveis e maravilhosas. Um desenvolvimento particularmente significativo após a revelação das últimas palavras do Papa Francisco foi o aumento notável no número de jovens interessados em carreiras de saúde e serviço social. Faculdades de enfermagem, medicina e serviço social em diversos países reportaram um crescimento expressivo nas inscrições, com muitos candidatos citando explicitamente a inspiração recebida da mensagem final do pontífice. Sempre considerei a enfermagem apenas como uma carreira prática e estável, escreveu um jovem em sua carta de motivação para uma faculdade de enfermagem. Mas as palavras do Papa Francisco me fizeram ver que cuidar dos outros em sua vulnerabilidade não é apenas um trabalho, mas uma vocação profundamente significativa e até sagrada. Agora entendo que posso encontrar propósito e transcendência não apesar das dificuldades desta profissão, mas precisamente através delas. Um elemento particularmente tocante desta história é o fato de que o enfermeiro que recebeu as últimas palavras do Papa não era católico. Segundo fontes próximas, ele vinha de uma tradição religiosa diferente, embora profundamente respeitasse a fé e a missão do pontífice. Este detalhe adiciona uma dimensão ecumênica e universal à mensagem final de Francisco, demonstrando como o amor autêntico transcende barreiras confessionais e dogmáticas. O próprio enfermeiro comentou sobre isso em uma rara declaração pública. O que aprendi com o Papa Francisco é que, no final, não são nossas diferenças teológicas ou institucionais que importam, mas nossa capacidade comum de amar e servir. Ele me mostrou que a verdadeira espiritualidade não está nas palavras que pronunciamos ou nos rituais que seguimos, mas nas mãos que estendem, nos corações que se abrem, na compaixão que transforma. Esta abertura ecumênica e interreligiosa era, de fato, uma característica marcante do pontificado de Francisco. Ele construiu pontes com líderes de outras denominações cristãs e de outras religiões, sempre enfatizando que o diálogo autêntico não significa abandonar a própria identidade, mas aprofundá-la através do encontro respeitoso com o diferente. Suas últimas palavras ao enfermeiro parecem ser uma destilação perfeita desta visão. Um cristianismo que não se define primariamente pela oposição ao outro ou pela defesa de fronteiras institucionais, mas pelo serviço amoroso que reconhece a dignidade inerente a cada ser humano, independentemente de sua fé ou origem. O impacto global das revelações sobre as últimas palavras do Papa Francisco foi amplificado por um acontecimento que muitos consideraram providencial. Na semana seguinte à divulgação pelo Vaticano, o mundo assistiu horrorizado a imagens de um desastre natural devastador em uma região remota e empobrecida.
As primeiras equipes de resgate a chegarem ao local, enfrentando condições extremamente perigosas, foram lideradas por profissionais de saúde voluntários. Jornalistas captaram o momento em que um enfermeiro, coberto de poeira e exausto após horas de trabalho ininterrupto, carregava nos braços uma criança que havia acabado de resgatar dos escombros. Quando um repórter lhe perguntou por que arriscava sua vida por estranhos, ele respondeu, sem saber que estava sendo gravado: porque cada vida vale a pena. Não estou aqui para ser um herói. Estou aqui porque estas são minhas mãos. Este é meu treinamento. Esta é minha humanidade. As escolas católicas ao redor do mundo começaram a incorporar as últimas palavras do Papa Francisco em seus currículos de educação religiosa, utilizando-as como ponto de partida para reflexões sobre vocação, serviço e o significado autêntico da liderança cristã. Estas palavras oferecem uma oportunidade preciosa para ajudar nossos alunos a descobrir uma compreensão mais profunda da fé, explicou uma educadora. Elas mostram que o cristianismo não é primariamente sobre dogmas abstratos ou rituais externos, mas sobre um modo de estar no mundo que reflete o amor serviçal de Cristo. Quando nossos jovens compreendem isso, a fé deixa de ser apenas uma tradição herdada e se torna um caminho vivo e transformador. Um aspecto fascinante das últimas palavras do Papa Francisco é como elas dialogam com desafios contemporâneos. Em um mundo cada vez mais polarizado, onde o extremismo e a intolerância ganham espaço alarmante, sua ênfase no serviço humilde oferece um contraponto poderoso às ideologias de dominação e superioridade. Em uma economia global frequentemente caracterizada pela exploração e pela desigualdade crescente, sua valorização daqueles que cuidam dos vulneráveis desafia nossos critérios de sucesso e valor humano. Em uma era digital marcada pela superficialidade e pelo culto à imagem, sua celebração da autenticidade encontrada na vulnerabilidade compartilhada aponta para formas mais profundas e significativas de conexão humana. Profissionais da área de saúde mental têm observado como as últimas palavras do Papa Francisco podem oferecer recursos valiosos para pessoas lidando com traumas, perdas ou crises existenciais. Uma das maiores feridas do nosso tempo é o sentimento de insignificância e descartabilidade, explicou um psicoterapeuta. Muitas pessoas sentem que seu valor está condicionado ao seu sucesso, produtividade ou status social. A mensagem do Papa Francisco inverte completamente esta lógica, mostrando que é precisamente em nossa vulnerabilidade compartilhada, em nossa capacidade de amar e servir apesar de nossas limitações, que encontramos nosso valor mais profundo e inalienável. Esta é uma mensagem profundamente curativa para almas feridas pela competição implacável e pelo individualismo extremo de nossa cultura. O testemunho do enfermeiro que recebeu as últimas palavras do Papa Francisco continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Em uma entrevista concedida sob condição de anonimato, ele compartilhou um detalhe adicional que não havia sido revelado inicialmente. Segundo ele, após pronunciar aquelas palavras profundas sobre o serviço e a vulnerabilidade, o Papa fez algo inesperado. Pediu sua bênção. Foi um momento surreal, contou o enfermeiro. Ali estava eu, uma pessoa comum, sendo solicitada a abençoar o líder de uma das maiores instituições religiosas do mundo. Hesitei, sentindo-me completamente inadequado, mas o Papa insistiu, dizendo: assim como suas mãos me curaram, agora deixe que abençoem minha jornada final. Com lágrimas nos olhos e voz trêmula, o enfermeiro fez o sinal da cruz sobre a testa do pontífice e pronunciou uma simples oração que havia aprendido em sua infância. Este gesto final do Papa Francisco
pedir a bênção de um simples enfermeiro talvez seja tão eloquente quanto suas palavras. Ele exemplifica perfeitamente a inversão de hierarquias e valores que está no coração da mensagem cristã. O maior se faz menor, o mestre se torna discípulo, aquele que poderia abençoar pede para ser abençoado. É um gesto que desafia profundamente nossa compreensão convencional de poder e autoridade, lembrando-nos que a verdadeira grandeza frequentemente se manifesta na capacidade de reconhecer a dignidade e o valor sagrado do outro, independentemente de sua posição social ou institucional. Os psicólogos têm notado como esta história ressoa profundamente com pessoas de todas as idades e origens, mas especialmente com os jovens. Em uma época marcada pelo cinismo e pela desconfiança em relação a instituições e figuras de autoridade, as últimas palavras do Papa Francisco e seu gesto de pedir a bênção do enfermeiro oferecem um modelo radicalmente diferente de liderança, explicou uma psicóloga especializada em desenvolvimento juvenil. Eles apresentam uma autoridade que não se baseia na dominação ou na infalibilidade, mas na autenticidade, na vulnerabilidade compartilhada e no serviço genuíno. Esta é uma mensagem que muitos jovens estão desesperadamente buscando em um mundo onde líderes frequentemente parecem mais preocupados com poder e privilégios do que com o bem comum. Esta história, uma entre milhares, inspiradas pelas últimas palavras do Papa Francisco, ilustra o poder transformador de uma mensagem que fala não apenas à mente, mas ao coração. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, a possibilidade de transformação e redenção permanece aberta. E nos mostra como palavras pronunciadas com autenticidade e amor podem cruzar barreiras de ceticismo e amargura, abrindo caminho para uma nova compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no mundo. O Vaticano também revelou que, nas semanas que antecederam sua partida, o Papa Francisco havia trabalhado em um documento que permaneceu inacabado. Neste texto, ele refletia sobre a natureza da verdadeira autoridade na Igreja e no mundo. Algumas passagens deste documento inacabado parecem prefigurar suas palavras finais ao enfermeiro. A verdadeira autoridade não vem de cima para baixo, mas de baixo para cima, escreveu ele. Não é imposta pela força ou posição, mas reconhecida pelo amor. Cristo não conquistou o mundo com exércitos ou decretos, mas lavando pés, tocando leprosos, abraçando pecadores, entregando-se até o fim. Este é o paradoxo divino que continuamente esquecemos. O verdadeiro poder está no serviço, a verdadeira grandeza na humildade, a verdadeira liderança no amor que se abaixa. Estas reflexões, junto com suas palavras finais, constituem um precioso legado espiritual que continuará a iluminar e desafiar tanto a Igreja quanto a sociedade nos anos vindouros. Uma dimensão particularmente profunda das últimas palavras do Papa ao enfermeiro é como elas refletem a essência do próprio Cristo, que em sua encarnação assumiu não a forma de um governante poderoso, mas de um servo vulnerável. Em Jesus, segundo a tradição cristã, Deus se revelou não através da imposição de poder, mas através do amor que serve até o sacrifício final. Francisco, em seus momentos finais, parece ter captado e transmitido esta verdade central do cristianismo de uma forma extraordinariamente concisa e poderosa. O poder não está no trono, mas na toalha que lava os pés dos cansados. Esta frase, em particular, ecoa as palavras de Jesus aos seus discípulos. Os reis dos gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Inicialmente, o homem reagiu com ceticismo e até escárnio.
Fácil para o Papa falar sobre o valor do serviço quando viveu rodeado de luxo no Vaticano, disse ele. Mas sua filha, pacientemente, explicou como Francisco havia constantemente rejeitado os privilégios de sua posição, optando por uma vida de simplicidade e proximidade com os marginalizados. Ela também lembrou ao pai como, em seus dias de saúde, ele ocasionalmente demonstrava uma generosidade e compaixão que contradiziam sua aparente obsessão com o sucesso material. Aos poucos, algo começou a mudar no coração daquele homem. Ele começou a observar com novos olhos a dedicação silenciosa dos enfermeiros que cuidavam dele, a gentileza discreta de uma faxineira que sempre lhe dirigia um sorriso encorajador, a paciência infinita de sua esposa que suportava seus acessos de raiva sem recriminações. Uma noite, para surpresa de todos, ele pediu para falar com o enfermeiro que mais frequentemente cuidava dele. Um jovem de origens humildes que trabalhava no hospital havia apenas alguns meses. Quando o profissional entrou no quarto, o homem fez algo extraordinário. Pediu perdão por seu comportamento anterior e agradeceu pelos cuidados recebidos. Li sobre o que o Papa disse a um enfermeiro como você, confidenciou ele, e agora começo a entender. Passei minha vida inteira correndo atrás das coisas erradas, valorizando o que não importa e ignorando o essencial. Você, com seus cuidados diários, está me ensinando mais sobre dignidade e humanidade do que aprendi em décadas de sucesso nos negócios. Nos dias que seguiram, o homem passou por uma transformação notável. Reconciliou-se com familiares distantes, resolveu antigos conflitos e até estabeleceu uma fundação para apoiar profissionais de enfermagem de comunidades carentes. Esta história nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre as marcas que desejamos deixar. O que diremos em nossos momentos finais? Quais serão as palavras que resumirão tudo aquilo que verdadeiramente importou em nossa jornada terrena? O Papa Francisco, com sua mensagem ao enfermeiro, nos lembra que talvez não sejam as grandes conquistas, os títulos impressionantes ou as posses acumuladas que darão sentido à nossa existência, mas os momentos de conexão genuína, os gestos de amor desinteressado, as mãos estendidas aos que sofrem. Ele nos lembra que a verdadeira grandeza está frequentemente escondida na simplicidade do serviço cotidiano, longe dos holofotes e do reconhecimento público. Uma história particularmente comovente que surgiu após a revelação das últimas palavras do Papa envolve uma família que enfrentava uma grave crise. O pai, um homem de negócios bem-sucedido, que havia dedicado sua vida à acumulação de riqueza e status, foi diagnosticado com uma doença terminal. Amargurado e revoltado com seu destino, ele havia se fechado para sua família, recusando-se a aceitar cuidados e tratando com aspereza os profissionais de saúde. Sua filha, desesperada para ajudá-lo a encontrar alguma paz em seus últimos dias, compartilhou com ele a história das últimas palavras do Papa Francisco ao enfermeiro.